Boa noite, queridos irmãos em Cristo, do Lar Espírita Luz de Amor, e a todos que estão presentes agora neste momento, esse momento único, onde podemos nos entregar ao nosso Pai, rogando a Ele que nos ampare. É o nosso Mestre Jesus que nos fortaleça. E vamos mentalizando agora nesse momento a nossa casinha azul em pensamento, porque o pensamento está, o nosso coração está. E o nosso coração está nessa casinha azul que recebe a tantos com muito carinho, iluminando os nossos caminhos através do Evangelho do Cristo. E assim adentrando, saudando, a equipe espiritual ali se encontra, subindo também ao Salão Nobre, nos preparando para a tarefa da noite. Agradecemos pela oportunidade a João de Deus, o mentor da nossa casa, e nos unindo em coração. Vamos pedindo, Senhor, estamos todos reunidos em Teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer e aprender a vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia. Obrigado, Senhor. E vamos iniciar pela oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. O capítulo de hoje, que nos foi confiado, está no livro de Vinha de Luz, psicografia do Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. É o número 24. Ele fala no reino interior. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. O que vamos entender já desta abertura? Quem colocou isto foi Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 19. Mas antes disso, vamos falar de que reino é esse? O reino interior. Por que interior? Se existe o interior, existe o exterior. Então, no primeiro momento, o que nos foi apresentado à nossa humanidade do planeta Terra, depois de toda a criação que nós aprendemos no Antigo Testamento, com a criação do mundo, era um reino externo, não é? A Bíblia nos traz esse reino externo e que desde o princípio já se percebeu de que haviam forças ocultas já interferindo nesse reino de Deus. Não é? É aquela eterna luta do bem e do mal. E a Bíblia representa bem isso, através de histórias, alegorias. Ao mesmo passo que veio Adão e Eva, depois teve os seus filhos, Caim e Abel, já mostra ali essa divergência, já mostra o bem querendo florescer, mas o mal também se fez presente. E aí começa a nossa saga, a saga da busca do reino de Deus. Mas, infelizmente, com a nossa ainda ignorância espiritual, nós entendíamos que esse reino estava externo. E neste momento foi buscado o quê? Através das passagens do tempo que estão narradas na Bíblia, principalmente por Moisés, houve toda aquela formação do povo. A gente vê também o bem e o mal na parte do Antigo Testamento, de Jacó e Esaú,
Quer dizer, sempre houve essa dualidade. O bem vem, mas o mal também aparece. E nesse reino que se constrói, é um reino material, é um reino físico. E a gente vê nesse Antigo Testamento muitas guerras em nome de Deus, conquistas em nome de Deus. E era isso que se preparava, fisicamente também, esse reino de Deus. Mas o reino interno estava sendo desenvolvido paulatinamente. E até que nós chegamos neste apóstolo, Paulo. Ele que nós sabemos e conhecemos que ele foi um dos principais perseguidores do Cristo. Não é? E nessa passagem, o que ele está colocando? Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Essa fala de Paulo serve para nós hoje, mas servia principalmente para quê naquele momento? A gente sabe que Paulo, ele caminhou bastante, levou a palavra do Cristo a muitos lugares. Mas depois ele não tinha mais condição, quando ele volta, ele não tinha mais condição de estar presente fisicamente nesses locais. Então ele escreveu cartas. E são essas cartas, e é uma das cartas ele escreve aos romanos. E fala, sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. O que ele estava dizendo naquela época? Paulo, então, ele estava visitando a igreja romana, que estava com dificuldades. Então, eles pediram que Paulo fosse até lá. Então, Paulo manda uma carta. E essa carta tem essa passagem. Ele está pedindo o quê? A igreja, depois da construção, é lógico que nós, humanos, temos dificuldades de compreender, de nos unirmos e colocar em prática tudo isso. Então sempre pode haver divergências de entendimento, porque cada um está no seu momento de conhecimento e de entendimento, e não foi diferente. O que Paulo dizia, havia também muitas controvérsias entre eles. Então estava um momento ali divididos. Então é por isso que Paulo coloca que ele queria a paz para a edificação, que as pessoas crescessem na paz e não na guerra. E depois a gente entende também que neste momento a gente está falando de reino. E ele está falando, ó, o reino interior, já não é mais aquele reino de conquistas externas. E Jesus deixou claro isso quando ele veio, né? Aquele jovem carpinteiro, que todo mundo esperava um rei, veio um jovem carpinteiro e ele mostrou um poderoso reino. Um reino que ainda estava em construção, mas que existia já dentro de nós. Que ele dizia, é o reino de Deus, não é um reino externo, é um reino interior. Então agora a gente precisa trabalhar como Paulo estava pedindo, que os seus discípulos trabalhassem o seu reino interior. E ele se apresentava, Paulo, quando ele começa, nas sinagogas, declarando justamente isso, ele fala. As passagens do Cristo. Venho em nome do meu Pai para anunciar a implantar o reino de Deus nos corações dos homens. Isso são as palavras do Cristo. E é isso que Paulo está pedindo aos seus discípulos também. E Jesus comparou esse reino a um grão de mostarda, nós já estudamos, ao fermento, ao tesouro escondido, a uma pérola, uma rede de peixes. Fala de joio, fala de trigo. É esse reino que estamos construindo dentro de nós. E é esse reino que hoje, no momento, está florescendo, sim. A humanidade está numa condição hoje de fazer essa escolha. Estamos semeando e colhendo. Parece que a colheita não está muito boa, mas está sim. Há um progresso enorme nessa humanidade. Então, o que podemos esperar agora? Então, eu vou seguir. Sigamos, pois, as coisas então. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. É isso que está escrito nessa passagem da vinha de luz. A influência dele é manifesta no mundo
em todas as coletividades. Entretanto, e nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa. Então, a interpretação de Emmanuel naquela época, ele já dizia que ele entende que o Evangelho não vai dar uma resposta imediata, como não deu na época de Paulo. E hoje ainda há dificuldade desse entendimento. Então, por quê? As massas humanas ainda estão muito mais preocupadas com o mundo externo do que com esse mundo de cada um de nós que precisa ser edificado. E fala-se, essa transformação é vagarosa. Por que é vagarosa? Porque somos espíritos criados iguais, mas nem no mesmo instante. Uns já foram criados antes, então tem uma bagagem maior. E outros ainda estão nascendo. Lógico que tem uma bagagem menor de conhecimento. Então, por isso que ele coloca, né? As massas humanas somos compelidos a verificar a transformação que ainda é vagarosa. É vagarosa porque tem que ter todo um conjunto trabalhando. Aquele que sabe mais pode auxiliar mais no conhecimento, auxiliar mais na harmonia desse entendimento. Como diz Paulo, ele queria harmonizar aquela comunidade. Só que a nossa comunidade hoje é o nosso planeta Terra. Então a gente precisa harmonizar essas energias que estão à nossa volta. Então essa vitória não será imediata. Então precisamos refletir no que nós já conhecemos. De nós, eu já tenho conhecimento. Eu posso refletir do tamanho do meu conhecimento, embora muito pequenino ainda. Mas eu posso refletir que o meu próximo pode ter menos conhecimento que eu. Então não se pode cobrar as mesmas atitudes. E continuando, não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo, que discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínio, ações e reações, possibilidades, tendências e criações. O que ele quer dizer? Discípulo é aquele que conhece, é aluno. A gente não pode negar que somos discípulos, não posso negar que sou discípulo. Não sou perfeita, não somos perfeitos, mas a gente já está no caminho. Que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós estamos percorrendo o caminho dessa luz. Então, para sermos pessoas melhores a cada dia, e temos que fazer a nossa parte, a nossa obra. Tem muita gente que fala assim, mas eu não tenho condição de ser discípulo ainda. Não, se você tem conhecimento, você tem condição sim. Já tem uma bagagem que pode ajudar nessa construção do bem. E cada um... Por quê? Por que é importante cada um fazer isso? Como é meu reino interno, cada um vai dar a sua colaboração também dentro de si. As minhas ações vão representar o meu tesouro. E essas ações? Então, cada um possui os seus reinos. E de onde vem o nosso reino interno? Nós que somos reencarnacionistas, sabemos que tivemos muitas outras oportunidades de vida e teremos outras tantas pela frente, mas elas marcaram a nossa existência, marcaram o nosso espírito. Então, essas encarnações nos trazem emoções, o raciocínio. Uns sabem mais, outros sabem menos, e nem em todas as áreas a gente sabe tudo. A inteligência colocada em ação. As nossas ações, as nossas reações, as nossas tendências foram acumuladas através dessas existências. Eu me lembro também agora de um livro que é muito interessante, que é Reforma Íntima Sem Martírio. Ela nos diz, dentro de uma passagem, que existem reflexos que são matrizes do nosso espírito. Hoje nós temos muitos reflexos e tendências que a gente não pensa, não raciocina para exteriorizar. Então nós precisamos aprender isso, que muitas vezes com os nossos familiares, com os nossos amigos, com aqueles que estão à nossa volta, quando a gente recebe alguma ação que nos confronta, a gente já tem uma reação imediata sem pensar. A gente não pensa e fala. E que reino é esse?
eu preciso construir. Então eu preciso de ter vontade de mudar essas tendências para que as minhas emoções e os meus atos sejam transfigurados para o bem daquele que está comigo e para o meu próprio bem. Eu preciso trabalhar esse bem, esse reino dentro de mim. E como fazer, né? Então ele coloca, e nesse plano, voltando ao texto, nesse plano o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Quais são essas obras que eu posso realizar? Através de recursos que eu já tenho. Que recursos que eu já tenho? Eu já tenho um pouco de conhecimento, eu estou aqui tentando passar uma passagem do Cristo. Ainda muito acanhada, mas me esforçando para que todos possam ter esse entendimento. Então, e nós todos estamos prontos a isso. O discípulo do Cristo tem que ter vontade, principalmente a vontade, acima de tudo, de combater essas más tendências, essas emoções que não são boas. Porque temos também emoções boas, a gente já compartilha as coisas boas, a gente já tem no coração aquela compaixão, aquela caridade, né? Pelos nossos irmãos que estão em dificuldades, por aqueles que estão à nossa volta, pelo que estamos passando hoje. Dói na alma, a dor do outro dói em mim. Então nós temos essas matrizes para o lado das virtudes, mas ainda temos matrizes dos lados dos vícios, das nossas tendências. E é isso que nós precisamos estar modificando dentro do nosso reino. E como a gente pode fazer isso, né? Como eu coloquei, bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. É fácil? Claro, conhecer o nosso mestre Jesus, ver as suas passagens, nos fortalece a vontade de mudança. Porque ele traz o quê? Paz, harmonia, carinho. E ele aproveita esses recursos que a gente já conquistou dentro de nós, através do Evangelho, para que a gente floresça. Por isso que é tão importante nesses momentos que estamos passando, quando a gente perde, a gente vê que o confronto, se a gente rebater de imediato, ele vai nos prejudicar e prejudicar a relação com o nosso próximo. Eu lembro do filme de Nosso Lar, não sei se todos assistiram, quando a conversa do André com o médico, né? Que ele estava na espiritualidade, e ele dá um copo, quando ele começa a perguntar muitas coisas, o André começa a perguntar, ele dá um copo de água e fala que quando a gente estiver com muitas coisas que não são boas, principalmente para compartilhar, é melhor tomar um copo de água, engolir devagarinho, para dar tempo da gente repensar e ficar de boca fechada. Então é esse o momento da gente construir o nosso reino, deixar esse lado que se entrega ao mal, infelizmente, né? A gente se é envolvido, e a gente deixa florar as nossas tendências que ainda a gente está precisando corrigir. Bom, continuando, enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. Então, se a minha preocupação for com esse reino externo, o meu reino interno vai se perturbar. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante, o lugar onde permanece não se aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade. Então, se eu estou mais preocupado com o que está acontecendo à minha volta, me entregando o meu tempo, os meus pensamentos, as minhas emoções a isso, o meu reino interno vai estar conturbado. E não é isso que está acontecendo? A gente tem tantas informações que nos levam o barco para um ambiente que não é bom, tempestuoso, atormentado. Mas a gente tem o recurso da prece, principalmente, para amenizar essa passagem. E o seu reino interno estará dividido e atormentado sob a tormenta forte. Então nós temos que mobilizar esses recursos internos que temos, vigiando e orando, como diz Jesus, né?
E colocar o foco no que é mais importante na nossa vida. O que é mais importante? É o nosso mundo interno. Não se preocupar com esse barulho que se está fazendo tanto do lado de fora. E aí, continuando o texto, não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagem ao mal. Não replicar o mal, não passar adiante. Através de comentários alusivos à deficiência de muitos de nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. Quer dizer, como eu disse a princípio, cada um somos criados iguais, mas em momentos diferentes. Cada um tem o conhecimento e o aprendizado diferente. O ambiente que viveu é muito importante em todas essas áreas das nossas encarnações, principalmente dessa última. Então, quem tem mais conhecimento, quem mais pode dar, é aquele que sabe. Para si mesmo, né? Ele sabe para si, mas tem que exteriorizar através dos seus atos. Então temos que trabalhar o evangelho dentro do nosso tempo, dentro de nós mesmos. Compreender que esse momento nós não podemos nos entregar a isso. E a gente sabe, se a gente não está com bons pensamentos, nós estamos envolvidos com energias que não são boas. Bom, ele coloca também que o caminho é infinito e o Pai vela por todos. Olha a confiança. Nós não rogamos no Pai Nosso que seja feita a vontade dele? E ele faz essa vontade. Esse caminho que nós vamos percorrer, até eu coloco assim sempre. Sabemos da nossa trajetória o princípio. E o fim é a única fatalidade que existe. A fatalidade do nosso fim é sermos espíritos perfeitos. O tempo que vai durar essa caminhada não sabemos. Depende do nosso esforço, da nossa vontade. Essa vontade é que vai fazer com que essa força que nós temos, né, dentro de nós, de conquistas boas, sejam afloradas. E calar as forças que ainda temos que não são boas. Auxiliemos e edifiquemos. Como eu posso ajudar? Essa é a pergunta. Como eu posso ajudar? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Financeiramente eu não tenho condições. Mas será que eu não tenho condições de me unir a grupos, conversar, fazer como a gente fala? A TCC é o melhor exemplo de que eu posso fazer. Tem muitos que podem auxiliar, são sócios e auxiliam com o dinheiro. Mas também a gente pode arrebanhar pessoas que possam ter condições de nos auxiliar financeiramente, porque tem, e tem pessoas que têm e podem auxiliar. Lembro também do livro que eu li de Madre Teresa. Ela ia buscar ajuda para os pobres, que ela tanto auxiliava, através das pessoas que tinham dinheiro, dos empresários. Ela ia bater na porta deles, pedindo auxílio financeiro, porque às vezes o auxílio financeiro também é importante. Mas não é só esse. Nós temos mãos, nós temos pensamentos. E dentro da casa, da transitória, quando nos chama, é importante atender a esse chamado. Porque nós, se não temos dinheiro, temos as nossas mãos. Podemos propagar. A casa se edificou do quê? Do nada. Foi uma ideia do seu Otto, que tinha no coração a edificação dessa casa. Quem acompanhou sabe toda a trajetória. Não foi fácil, mas ela se construiu. E hoje ela se sustenta através de quê? Eu não tenho dinheiro, eu posso doar uma roupa que pode auxiliar os meus irmãos. E aquelas que sobram, elas podem converter-se em dinheiro. E é isso que acontece. O bazar é importante. Ele vira dinheiro. As doações de comidas, que a transitória sempre está pedindo. Auxilia. Menos custo. Material de limpeza. Voluntariado que vai fazer a comida. Com tanto carinho. Podemos fazer isso. Dentro da casa. E por que não também fora da casa? Auxiliar um familiar que está precisando de ajuda, ir lá fazer uma faxina, lavar uma roupa. Auxiliar alguém dentro da nossa família que está estudando e está com dificuldade, principalmente as crianças, né? Às vezes ele vem e pede. E você vai e auxilia. Aí entendimento daquela... Se o pai e a mãe não estão tendo condição, eu lembro de um sobrinho meu
que tinha dificuldade em português e eu fui auxiliá-lo, porque eu tive muita dificuldade com a matéria de português, então eu entendia e eu auxiliei. E fiquei muito feliz que hoje ele conquistou muitas coisas. Então é isso, a gente pode dar o nosso bom pensamento. Eu não posso estar com a pessoa, mas eu posso orar por essa pessoa. Quantas pessoas estão sofrendo com esses momentos que a gente está passando? Eu posso auxiliar um ente querido que está partindo, orando por ele, para que ele encontre do lado de lá a luz. Auxiliar os familiares a ter esse entendimento que a morte não é o fim, é só uma passagem, um começo. E que estamos unidos pelo amor de Deus. E continuando. Se és o discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Aí eu pergunto, quando é que nós encontramos o Cristo e onde encontramos o Cristo? No nosso dia a dia, na nossa rua, no mercado, no shopping, dentro de casa, pelas minhas atitudes. Estou trabalhando pelo Cristo ou não? É as nossas atitudes que vão dizer. Me uno ao Cristo quando estou praticando o Evangelho, me esforçando para isso. Não somos perfeitos, mas chegaremos à perfeição que se pode chegar. Obrigado pela oportunidade, foi muito bom estar aqui, nessa construção do reino externo, porque o reino externo só vai ser modificado, essa tormenta só vai passar quando edificarmos cada um de nós o nosso reino interior. Aí ele se exterioriza, esse reino de paz que todo mundo quer, esse reino de amor. E só através da caridade, como diz Paulo, fora da caridade, né, não há salvação, está no Evangelho. E Paulo fala também deste amor, dessa caridade, que ela tem que ser de coração, seja ela qual for, de coração. E de coração eu me entrego hoje com uma oração, agradecendo a oportunidade de que nos foi dada a entrar todos os lares, levando essa luz e amor a todos os cantos, a todos os irmãos que estão aqui presentes através da internet, que essa luz possa varrer dentro do seu lar também essas energias que possam estar prejudicando a harmonia do lar, que possa estar prejudicando através de doenças. Vamos harmonizar os nossos corações, iluminando a cada um que compartilha conosco a nossa existência e ampliando isso, levando para todos companheiros e amigos do Lar Espírita Luz e Amor, para todos aqueles aqui que estão presentes neste momento, a espiritualidade maior que nos acompanha, que nos protege. Sigamos firmes, porque Jesus não desampara, Jesus está conosco e que Deus nos abençoe, agora e sempre, que assim seja. Obrigado, pessoal, foi muito bom estar com vocês. Até a próxima!